Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô dando continuidade à minha série Tudo sobre Proteína, que sai toda quinta-feira aqui no canal. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque nele eu vou falar sobre todo o processo de digestão da proteína. Então ele vai ser um pouco técnico também. E se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo muito que você veja. Eles são bem curtinhos, de 3 a 5 minutos, e vão te dar um entendimento melhor de tudo que eu tô falando aqui. E aí você não vai ficar perdido e comentar aí nos comentários que não entendeu nada. E eu queria só lembrar vocês que o site centralfit.com tem o meu cupom de desconto CAIO20 para produtos da Power Foods. Então não esquece de ir lá, que tem vários combos legais e vários brindes bem bacanas para vocês também. Já deixa aquele joinha aí, porque tá saindo vídeo pra caramba aqui no canal e muita informação de alta qualidade. E se você der dislike, sinto te informar, mas você vai perder 5 centímetros de braço. Então chega de blá blá blá, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos começar aqui o processo de digestão da proteína. Uma pequena parte da digestão acontece geralmente na boca, né? Mas a digestão da proteína realmente vai começar no estômago. E no estômago a proteína vai ser digerida aí pelo ácido clorídrico e a enzima pepsina. E um salve aí para a aula de biologia do ensino médio. Mas a maioria da proteína vai ser digerida no intestino delgado, né? Onde as proteínas, as cadeias longas de aminoácidos, vão ser quebradas em cadeias menores de aminoácidos por meio de várias enzimas. E antes das proteínas serem absorvidas, elas têm que ser quebradas em aí aminoácidos livres ou dipeptídeos, que seriam 2 aminoácidos, ou tripeptídeos, que seriam 3 aminoácidos ligados juntos. E eu ensinei isso no meu primeiro vídeo, né? Que um aminoácido sozinho é chamado de peptídeo, 2 di, 3 tri, etc. e por assim vai. Então, na maioria dos casos, algo maior que um tripeptídeo não é absorvido. Ela tem que ser quebrada até chegar no tamanho de uma dessas que eu citei. Isso se deve porque em alguns casos, quando a proteína completa ela é absorvida, né? Ou algo maior que um tripeptídeo, o corpo monta uma resposta autoimune e isso acaba danificando bastante o trato digestivo. Um exemplo desse seria o glúten, né? O glúten, para quem não sabe, é uma proteína, e eu tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui nos cards, onde eu falo tudo sobre o glúten, né? E a doença celíaca, que seria uma alergia ao glúten. Então, na verdade, a doença celíaca é uma doença autoimune em resposta ao consumo do glúten, que é uma proteína do trigo, cevada, esse tipo de coisa. E aí no intestino existem transportadores de aminoácidos, né? Alguns são bem específicos, só podem transportar um aminoácido, alguns transportam dipeptídeos e outros tripeptídeos. E até meio que ocorre aí uma competição entre aminoácidos para esse transporte em alguns casos, mas isso não é algo para se preocupar agora. O trato digestivo geralmente vai absorver uma quantidade dessa proteína para ele mesmo, para uso próprio, né? Para síntese proteica e de hormônios. E a quantidade de proteína que ele vai absorver vai depender da quantidade de proteína ingerida e da qualidade daquela proteína. Por exemplo, você com certeza já ouviu falar da glutamina, correto? Glutamina é um suplemento alimentar, aí tem todas as lojas de suplementos, vários wheys colocam lá no rótulo que tem glutamina, etc. E a glutamina nada mais nada menos é que um aminoácido. E a real função dela é a saúde gastrointestinal e também imunidade, mas muito pouco imunidade e mais saúde gastrointestinal mesmo. Então, uma grande parte da glutamina é absorvida pelo trato digestivo para o uso próprio. E ele também absorve proteínas para liberá-la depois, quando o corpo precisa. E isso acaba mantendo um nível de aminoácidos no sangue mais estável. Por exemplo, quando você vai dormir, né, você não está consumindo proteínas, o seu corpo, né, o trato digestivo vai começar a liberar esses aminoácidos para você manter esse nível estável. Isso também serve para que quando você ingere uma grande quantidade de proteína, não vá tudo de uma vez para a corrente sanguínea e você tenha que oxidar o excesso que você não precisa. O whey, por exemplo, é uma proteína que não é absorvida assim pelo trato digestivo, né? Ela tem essa função de ser absorvida mais rápido e mais rápido para a corrente sanguínea, aumentando bastante o nível de aminoácidos no sangue. Por isso que é ideal tomar perto do treino. E o resto das proteínas vão ser usadas mais para o metabolismo e também para ajudar ali as bactérias, né? A flora intestinal. Então, depois disso, a maioria dos aminoácidos vão ser transportados ao fígado para o metabolismo, né? Mas os BCAAs, por exemplo, geralmente são metabolizados nos músculos. E no fígado ocorrem 2 processos, a desaminação e a transaminação. E nesses processos, o aminoácido vai perder o grupo amino deles e vai acabar criando o amônio e um cetoácido. Na transaminação em particular, o aminoácido que perde esse grupo amino, na verdade ele doa o grupo amino para um outro composto
que vai sintetizar um novo aminoácido. E é dessa forma que o nosso corpo sintetiza os aminoácidos não essenciais. O amônio geralmente é excretado na urina e o cetoácido é usado como energia pelo nosso corpo. Ele pode ser convertido aí para glicose ou para gordura ou corpo cetônico, etc. Quando a gente consome mais proteína do que a gente precisa, né, geralmente esse excesso de proteína é oxidado no fígado. E aí muita gente fala, né, você não precisa consumir tanta proteína porque o seu corpo não está usando. Mas alguns estudos meio que apontam que esse excesso de oxidação aí de proteínas, né, o aumento, pode ser benéfico para o ganho de músculos, porque aumenta aí o anabolic drive, né, do corpo. Eu vou deixar os estudos aí na tela. Então, depois de serem metabolizados pelo fígado, os aminoácidos finalmente entram na corrente sanguínea, onde eles vão ser usados por outros tecidos, como os músculos, né, o coração, etc. Menos de 1/4 de todos os aminoácidos que chegam no fígado são liberados na corrente sanguínea, e a maioria deles são BCAAs, né? Então aí você vê um pouco da importância do BCAA. Por isso que a gente fala de proteínas de alto valor biológico, por exemplo, porque elas contêm mais aminoácidos essenciais, né, mais BCAAs nela. E aí você vai ter uma quantidade maior de aminoácidos indo para a corrente sanguínea e sendo usadas pelos músculos, etc. e tal. E esses aminoácidos vão se juntar com outros presentes ali no corpo, né, talvez aminoácidos que estão livres ali por causa de catabolismo muscular, formando a piscina de aminoácidos. Isso é um estoque de aminoácidos do corpo que vai ser usado para o metabolismo de proteína. E é legal que nessa piscina de aminoácidos, todos eles são iguais. Ou seja, uma molécula de valina vindo do queijo ou uma vindo da soja é essencialmente igual, idêntica. E essa piscina é relativamente pequena, ela só representa 1% de toda a proteína do corpo. E geralmente, né, 14% do seu peso corporal é proteína. É claro, né, que num indivíduo com mais massa muscular esse número vai ser um pouco maior. Agora vamos falar da digestibilidade de algumas proteínas, de alguns alimentos, né, fonte de proteína. Bom, para saber isso, os cientistas, né, vão alimentar os indivíduos com uma certa quantidade de proteínas e depois eles vão medir quantas proteínas saíram nas fezes desse indivíduo, para saber o quanto que foi absorvida. Então agora na tela eu estou colocando uma tabela mostrando aí a digestibilidade de diferentes alimentos e fontes de proteína. Nessa tabela dá para ver que a proteína de origem animal tem uma digestibilidade maior, e para equilibrar isso na dieta seria bom aumentar um pouco a ingestão de proteínas totais, né? Isso é se você conta as proteínas de origem vegetal também. Mas isso não é um grande problema para vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês consome mais do que é necessário, né, o suficiente de proteínas para o nosso corpo, ou mais do que é recomendado, né? A recomendação geralmente é de 0,8 gramas por quilo corporal de proteína. E isso também não quer dizer que o whey vai ser melhor do que comida. Até mesmo se o whey tivesse uma digestibilidade de 100%, que é pouco provável, isso seria algumas gramas só de diferenças de alimentos como carnes, ovo e leite que você viu aí. E se apenas essas gramas fizessem uma grande diferença, você poderia equilibrar isso comendo mais desses alimentos. Então é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenha sido informativo. Marca aquele like se você não deixou. E a maioria das informações desses vídeos eu tô tirando num livro bem bacana do Lyle McDonald, tá? Então um salve pro Lyle, meu Deus, ele nunca vai ver meu vídeo, mas é nóis e até o próximo vídeo.